Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Sabedoria Oculta, com o professor e autor, Dr. J.A.P. Filho. Maçonaria, Cabalá e Alquimia reveladas para a sua transformação interior. Boa tarde, meus queridos amigos, boa tarde, minhas queridas amigas. Eu sou o J.A.P. Filho, professor, autor, maçom e grau 33. Esse é o programa Sabedoria Oculta e ele é dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude você a despertar a luz que já habita dentro de si. E no programa de hoje vamos falar a respeito de alquimia, a relação entre alquimia e maçonaria, que é um tema bastante interessante e que é muito pouco discutido dentro das lojas de uma forma geral e muito pouco discutido também na bibliografia maçônica. Então preparei uma pesquisa bem legal para que a gente possa falar, claro, de maneira bastante superficial, a respeito de como a alquimia ela influencia a simbologia maçônica. Lembrando que esse programa ele estará disponível no canal do YouTube da Vibe Mundial 95.7 FM e também no meu canal do YouTube Sabedoria Oculta Real, bem como também os cortes no meu Instagram, J. Alexandre Filho. Então dá um pulo lá, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente aí a engajar o vídeo para que mais pessoas possam assistir esse programa e ter acesso a informação de qualidade baseada em pesquisa coerente, pesquisa honesta, não baseada em teoria da conspiração. Conto com vocês aí, obrigado. Então vamos trabalhar, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que é interessante nós falarmos a respeito de alquimia. Acho que muito pouca gente sabe ao certo alquimia. As pessoas costumam confundir a alquimia como sendo aquela ciência que se dedica a transformar chumbo em ouro. Na verdade, não é bem assim. A alquimia ela é uma tradição antiga, muito mais filosófica, simbólica e espiritual, que surgiu aí no mundo helenístico, floresceu na tradição árabe mundial e ganhou força na Europa entre os séculos XII e XVII. Muito além da ideia popular de transformar chumbo em ouro, a alquimia, como eu disse agora há pouco, foi sempre e sempre será, na sua essência, uma ciência de transformação interior. O ouro buscado pelos alquimistas não é o ouro metálico, mas sim uma espécie de símbolo de perfeição espiritual. A palavra alquimia, ela deriva do árabe alquimia, ligada à antiga palavra egípcia ken, que significa terra negra, que faz alusão ao solo fértil do Nilo, que era um solo bastante fértil, ou seja, a matéria-prima da transformação. A alquimia ela trabalha basicamente com 3 princípios simbólicos. O primeiro é o enxofre, e o enxofre nos traz a ideia de energia, de espírito, de fogo interior. Em seguida nós temos o mercúrio, que nos traz a ideia de mente, princípio fluido e mediador. Depois nós temos o sal, que nos traz a ideia de matéria, corpo, estrutura. Esse processo clássico da alquimia, ele se resume basicamente na famosa fórmula solve et coagula, que quer dizer dissolver para purificar, ou recompor para elevar. Quem que tiver curiosidade, dá uma olhada ali em um dos braços do Baphomet, está escrito solve et coagula. A gente já fez um programa a respeito do Baphomet, dá um pulinho lá, vocês vão ver que está escrito solve et coagula, que é um princípio alquímico. Ou seja, o que quer dizer solve et coagula? Quer dizer que primeiro a matéria ela deve ser decomposta, o que significa a morte simbólica, e depois ela deve ser reorganizada em um nível superior, o que nos dá a ideia de renascimento espiritual. Esse princípio ele não descreve apenas um laboratório físico, mas sim uma jornada evolutiva espiritual do ser humano. Não se refere a uma espécie de laboratório, como a gente pode imaginar um laboratório medieval, onde você tem um alquimista trabalhando com seus equipamentos, mas sim uma jornada evolutiva do ser humano, porque ninguém se transforma antes de passar por uma ruptura prévia.
Não existe crescimento verdadeiro sem confronto interior. Então isso que significa solve et coagula. As operações alquímicas, então, elas não são apenas procedimentos químicos primitivos e medievais, mas sim descrições simbólicas de um processo profundo de transformação. Cada operação representa uma etapa psicológica e espiritual. Eu fico às vezes muito chateado que às vezes maçons, querendo abusar do conceito de racionalismo, muitas vezes despreza a influência da alquimia na maçonaria e começa a classificá-la como pseudociência. E praticamente desconhece que a alquimia realmente não é uma ciência, ela é simplesmente algo muito mais espiritualista, ela é quase como se fosse uma filosofia. Agora vamos falar a respeito de cada uma das operações que compõem aí a alquimia. A primeira delas é a calcinação. O que é calcinação? Ela é o início de tudo. No laboratório, ela significa queimar uma substância até restar apenas as cinzas. Interiormente, isso simboliza a queima do ego. É o momento que o orgulho, as falsas certezas e as estruturas rígidas da personalidade são todas confrontadas. A calcinação ela acontece quando a vida nos obriga a conhecer os nossos próprios limites. Em seguida da calcinação, nós temos a dissolução. Ou seja, as cinzas restantes da calcinação são misturadas com a água, para que elas então se dissolvam. No plano interior espiritual, representa o contato com o nosso inconsciente. Ou seja, emoções reprimidas, memórias esquecidas e aspectos negados da personalidade acabam então emergindo. É uma fase então de vulnerabilidade, mas também de reabertura, de confronto. Depois nós temos a fase da separação, que é o ato de distinguir o que é puro do que é impuro. Simbolicamente, é o desenvolvimento do discernimento. O indivíduo, nessa fase, ele aprende a diferenciar essência de aparência e verdade de auto-engano. É a etapa do autoconhecimento lúcido. Em seguida, após a separação, nós temos então a fase de conjunção, que representa a união dos opostos já purificados, razão e emoção, masculino e feminino, instinto e consciência, ou seja, os opostos começam a trabalhar juntos. Nessa fase começa então a surgir o equilíbrio interior. Em seguida nós temos a fermentação, que simboliza o nascimento de algo novo, um novo princípio vital introduzido. Interiormente é o despertar de uma nova visão de mundo, uma consciência já mais ampla. E por fim nós temos a destilação. Ela é o refinamento contínuo, a substância purificada repetidas vezes até alcançar alto nível de pureza. Em termos psicológicos, representa a disciplina constante, ou seja, não basta apenas um momento de insight, é preciso lapidar-se continuamente. É a própria representação da jornada constante iniciática. E aí temos, finalmente, a coagulação. Essa, então, consiste na solidificação final. O que antes era instável torna-se agora firme. Interiormente, a coagulação significa estabilizar a nova identidade já transformada. A mudança agora deixa de ser momentânea e torna-se permanente. Então, você transmuta do chumbo em ouro. Então, perceba que o processo de transmutação é mais um processo simbólico do que realmente um processo físico, do que um processo químico real. Todas essas operações que eu disse a vocês agora há pouco, elas podem ser estruturadas em 3 fases, que são o nigredo, o albedo e o rubedo. O que é o nigredo? Essa fase ela representa a escuridão total, nigredo. É a fase de decomposição e do confronto com a sombra. Nessa fase, o indivíduo ele percebe suas limitações e enfrenta suas crises internas. É um período de caos, mas um caos necessário. Depois nós temos o albedo, que representa então a purificação, onde do confronto surge a clareza, ordo, ab, cal. É quando a mente se organiza e os valores se redefinem, e a sua mente e visão tornam-se mais limpas. E por fim o rubedo,
que simboliza então a integração plena. É nessa fase que ocorre a união harmoniosa dos opostos, onde a pessoa finalmente atinge a maturidade espiritual. Na alquimia, assim como a maçonaria, ela também possui diversos símbolos e alegorias. Ela também é uma ciência bastante simbólica. E eu vou citar para vocês alguns símbolos aqui, inclusive aqueles que gostam de filme, de literatura, alguns aqui, inclusive, você tem em romances como Harry Potter, por exemplo, né? No caso, por exemplo, do Ouroboros. O que é o Ouroboros? O Ouroboros é a serpente que morde a própria cauda, que representa o ciclo eterno de morte e renascimento, e nos informa que tudo se transforma continuamente. Temos também a famosa pedra filosofal, que não é apenas uma substância capaz de transformar metais vis em ouro, mas sim o símbolo da perfeição interior. O Sol também é um símbolo bastante importante dentro da alquimia, já que ele representa a consciência, a luz, o ouro, a plenitude do ser, é o princípio masculino ativo e radiante. A Lua, que representa o inconsciente, a intuição, a sensibilidade e o princípio feminino. Temos o chamado Rebis. O que é o Rebis? O Rebis é uma figura andrógena que une os opostos, que representa a união entre o masculino e o feminino, o Sol e a Lua, o enxofre e o Mercúrio. Ou seja, ele é a integração total do ser. Temos o Átanor. O que é o Átanor? O Átanor é o forno alquímico, o local da transformação, e simbolicamente representa o próprio coração humano, aonde a transmutação deve acontecer. E quais que são ou foram os principais alquimistas da história? Olha, eu vou citar alguns aqui, acho que pelo menos o último vocês vão ficar bastante surpresos, né? O primeiro é Hermes Trismegisto, que é considerado o pai da tradição hermética. Ele simboliza a origem espiritual da alquimia. Depois temos Zoso de Panápolis, que foi um dos primeiros alquimistas da era cristã. Depois temos Jabir ibn Hayyan, era conhecido no Oriente como Geber, e foi um grande alquimista árabe na Idade Média. Depois temos Paracelso, que foi médico e alquimista na época do Renascimento. O Paracelso, ele defendeu que a verdadeira alquimia não era simplesmente fazer ouro, mas curar o ser humano. Foi o Paracelso que introduziu a ideia dos 3 princípios, mercúrio, enxofre e sal, como base da constituição humana. Temos também o Nicolau Flamel, que foi uma figura envolta em mistério, sempre associado à busca da pedra filosofal e da imortalidade. E por fim, Isaac Newton. Sim, Isaac Newton ele foi um alquimista. Além de ser físico e matemático, ele dedicou grande parte da sua obra também ao estudo da alquimia. Assim, a gente pode dizer que os grandes alquimistas não foram apenas buscadores de metais preciosos, mas também investigadores dos mistérios da vida, da matéria e da consciência. Agora, como que a alquimia ela influenciou a maçonaria? Essa também é uma boa pergunta. Olha, a alquimia ela acabou entrando na maçonaria não como uma prática laboratorial, mas como uma linguagem simbólica. E essa incorporação aconteceu justamente na época da transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, quando então a maçonaria deixou de ser simplesmente uma guilda de pedreiros e passou a ser então uma associação de pessoas que tinham interesses filosóficos, herméticos, cabalistas, alquimistas, rosacrucianistas e também pessoas que tinham interesses em tradições esotéricas. Nesse contexto, na época aí do século XVIII, XVII, a alquimia ela já era consolidada como uma filosofia de transformação interior. E ela, nessa época, ela já influenciava muitas correntes iniciáticas. E, dentre elas, ela passou, então, a influenciar a maçonaria. Então, muitos maçons do século XVIII também eram estudiosos de ciências ocultas. Assim, a influência da alquimia entrou na maçonaria basicamente por 3 vias. A primeira via, justamente pela ideia de transformação interior. Na alquimia, o chumbo representa o homem bruto, o ouro representa o homem iluminado. Na maçonaria, a pedra bruta é trabalhada até se tornar pedra polida. Ou seja,
Ambas, tanto a alquimia quanto a maçonaria, têm basicamente a mesma metáfora, ou seja, a transmutação do ser. A segunda via foi justamente pela linguagem simbólica. O compasso e o esquadro expressam a união dos opostos, assim como o enxofre e o mercúrio na alquimia. O Sol e a Lua no templo maçônico também têm raízes na simbologia alquímica, representando polaridades que precisam ser integradas. A terceira via foi justamente em função dos graus filosóficos, os graus mais elevados da maçonaria. Principalmente no rito escocês, a partir dos graus 15 em diante, a maçonaria ela se torna muito mais hermética. O grau, por exemplo, o grau 18, o grau de Cavaleiro Rosa Cruz, ele traz simbologias claramente relacionadas à morte e à ressurreição, temas centrais da alquimia. A iniciação do grau de aprendiz também é uma cerimônia extremamente alquímica. Além disso, o século XVIII foi marcado pela presença de sociedades Rosa-Cruzes que já utilizavam a alquimia como caminho espiritual. Esses grupos Rosa-Cruzes tiveram contato direto com as lojas maçônicas e muitos sistemas de altos graus foram influenciados por essas correntes Rosa-Cruzes. Assim, a alquimia ela não entrou na maçonaria como uma doutrina oficial, mas como uma espécie de influência simbólica. Ela passou a influência na ideia de que a iniciação não é apenas um ritual externo, mas um processo interno de morte do ego, purificação e renascimento em nível superior de consciência. Muito parecido com aquilo que nós comentamos já a respeito da inserção da Cabala cristã dentro da maçonaria. Então percebam que, na época que a maçonaria deixa de ser operativa e passa a ser especulativa, a grande quantidade de vertentes esotéricas que a maçonaria absorveu, né? A grande riqueza da maçonaria, né? A grande quantidade de informação e conhecimento filosófico, esotérico, ocultista que a maçonaria tem ainda hoje, praticamente veio justamente nesse período de transição entre maçonaria operativa e maçonaria especulativa. Agora, quais que seriam as aderências ou as influências entre a maçonaria e a alquimia? Olha, veja bem, eu citei algumas aqui, algumas mais simples, é claro que existem várias, mas coloquei algumas mais diretas, né? Então, por exemplo, transmutação, o princípio da transmutação e da pedra bruta. Na alquimia, o chumbo representa o homem imperfeito. O ouro representa a perfeição espiritual. E a pedra filosofal é o estado de realização interior. Já na maçonaria, a pedra bruta representa o homem não lapidado. A pedra polida representa o homem iniciado que trabalhou suas imperfeições. Ou seja, em ambas, tanto a maçonaria quanto a alquimia, ambas falam do mesmo princípio, a transformação do ser humano por meio do trabalho. As três operações alquímicas versus a iniciação maçônica. Na alquimia nós temos o nigredo, que significa então a morte simbólica, a dissolução do ego, o albedo, que então é a purificação, e o rubedo, que é a iluminação ou também integração final. Na maçonaria, a iniciação inicialmente ela envolve a morte simbólica. O neófito passa por provações e purificações, e o mestre representa o renascimento consciente. Então percebam que eu tenho as três fases da alquimia: o nigredo, o albedo e o rubedo. A estrutura iniciática, nesse caso, também segue o mesmo padrão alquímico de morte e renascimento. A relação entre mercúrio, enxofre e sal versus corpo, alma e espírito. Na alquimia, o mercúrio corresponde à alma, o enxofre o espírito e o sal o corpo. Na maçonaria, a busca pela harmonia entre corpo, mente e espírito. O templo é construído como reflexo dessa integração. Há um ponto interessante, ainda mais profundo, que eu acho interessante a gente falar. Na Câmara de Reflexão, que é uma etapa da iniciação do primeiro grau, tradicionalmente são colocados ali sal, enxofre e mercúrio. Esses materiais eles não estão ali como simples elementos decorativos, mas representam uma condição tripartida do iniciado. Ou seja, antes de ingressar no templo, o candidato ele é confrontado com sua própria constituição. O corpo significando o sal, a alma, o mercúrio e o espírito, o enxofre.
A presença desses elementos na câmara de reflexão reforça a natureza alquímica desse processo iniciático. Na câmara de reflexões, o candidato é colocado simbolicamente dentro do átanor, que é o forno da transformação, local onde começa então a sua grande obra. Um outro aspecto, acho que interessante da gente comentar, que também tem bastante aderência simbólica com alquimia e maçonaria, reside em uma etapa antes da iniciação que muitos maçons interpretam de uma forma, acho que creio, um tanto rasa. Antes da iniciação, o candidato ele é convidado a se desfazer dos seus metais, que na verdade é o dinheiro, joia, objetos de valor. Esse gesto não é apenas formal, ele é profundamente simbólico. Na alquimia, os metais comuns são considerados vis, imperfeitos, associados ao estado bruto da matéria e representam o apego, o peso do ego, a densidade do chumbo interior. Ao entregar esses metais, o candidato realiza a primeira purificação. Nessa etapa, ele se despoja do mundo material antes de entrar na câmara de reflexão, ou seja, o átanor simbólico, onde sua transformação irá começar. Outro momento simbólico da iniciação é o teste da taça da amargura. Após sair da câmara de reflexão, o candidato ele já passou pela fase de dissolução interior. A taça, a bebida amarga da taça, representa o princípio purificador, como o vitriol na tradição alquímica, que revela a verdadeira natureza do metal. O ouro não reage, ele é incorruptível. Se há resistência ou desconforto exagerado do candidato quando ele bebe o conteúdo da taça, isso simboliza que ainda existem impurezas interiores a serem trabalhadas. Ao se sentir desconfortável com a bebida, o candidato demonstra que seu ego ainda não está totalmente suprimido. Assim, a taça não é um teste químico, mas um espelho psicológico. A transmutação não acontece de uma vez, ela exige continuidade na purificação. Por isso, o candidato é convidado a continuar o seu processo de iniciação. Então, essa é uma das etapas do processo de iniciação que acontece, que são extremamente aderentes à filosofia e ao significado simbólico alquímico, dentre outros que aí a gente não pode comentar em função da sacralidade do segredo da cerimônia. Também não quero ser pejuro aqui, né? Pois bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tenho aí em torno de cerca de 2 minutos e meio. Vou fazer aqui alguns anúncios para a gente poder encerrar o nosso programa. O primeiro é que já estão abertas as inscrições para o curso de especialização em cidades inteligentes e sustentáveis na Uninove. A inscrição, anotem aí, a inscrição vai do dia 2 de março, então começou ontem e vai até o dia 11 de abril. O resultado sai no dia 24 de abril e a matrícula vai entre os dias 27 de abril até o dia 8 de maio, com o início das aulas no dia 11 de maio. O curso ele é telepresencial, ou seja, feito especificamente para quem trabalha, e ele tem duração de 12 meses. Quanto que custa a mensalidade? Nada, totalmente grátis, na faixa. Então, para maiores informações, manda um e-mail lá que o pessoal vai gostar bastante de responder. O e-mail é pós-graduação@uninove.br. Então, não percam o prazo, hein? A inscrição é do dia 2/3 até 11/4 de 2026. Então já começou a inscrição, não perca essa boiada, hein? Totalmente gratuito, na faixa, 100% gratuito, bolsa integral, duração de 12 meses, especialização em cidades inteligentes e sustentáveis, curso telepresencial, não é aquele negócio de EAD, de aula gravada não, aquela porcaria. Os professores dão aula ao vivo. É um dos melhores cursos de cidades inteligentes e sustentáveis do Brasil. Segundo, quero divulgar aí a palestra que eu vou dar agora, dia 8, na Mystic Fair, que vai acontecer no Minas Centro, em Belo Horizonte, cujo tema vai ser maçonaria, mitos e verdades. Então, quem tiver lá na Mystic Fair, dá um pulo lá, vou dar essa palestra dia 8, às 15 horas, vai ser muito bacana. Outra coisa que eu quero divulgar também é uma palestra que eu vou dar no dia 16 de março, na loja 14 de julho, no município de Campinas, na Avenida
Pascoal Celestino Soares, 429, Jardim Bonfim, às 20 horas. Então, na loja 14 de julho, em Campinas, que fica localizada na Avenida Pascoal Celestino Soares, 429, Jardim Bonfim, às 20 horas. A palestra será sobre o meu livro, o Aleph, ou seja, Ensinamentos Ocultos e Cabalísticos de Jesus. E por fim, então, o meu livro aqui, o jabazinho final. Muito obrigado, pessoal. Fico muito contente aí pela presença de todos. Curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui no YouTube, tanto no canal da 95.7 quanto Sabedoria Oculta Real. Até mais, que a luz da sabedoria ilumine seu caminho. Boa semana e fiquem com Deus. Muito obrigado. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial